No ar, Inclusão e Saúde, uma realização APAI de Aracaju. Olá, já estamos no ar com o Inclusão e Saúde, para você que quer compartilhar solidariedade, conhecimento e qualidade de vida. Desde já, o nosso muito obrigado pela sua audiência. No programa de hoje, uma reportagem especial sobre o aulão solidário dos professores e alunos do Colégio Bom Pastor. Ainda hoje, uma entrevista com a enfermeira Rosane Moura, especialista em emergência e UTI. É que a cada 12 de maio comemoramos o dia dedicado a esse profissional da saúde. E por falar em datas, a cada 15 de maio comemoramos o dia do assistente social. Por isso, teremos aqui no programa a assistente social da APAI de Aracaju, Esther Calazans. No quadro O Seu Direito, o advogado André Cazucas fala de um assunto muitas vezes polêmico, a homofobia, já que a cada 17 de maio a data é marcada como Dia Internacional contra a Homofobia. Tudo isso daqui a pouco, após um rápido intervalo. Eu volto já. Estamos apresentando Inclusão e Saúde. Voltamos a apresentar Inclusão e Saúde. Voltamos com o Inclusão e Saúde. Aqui você encontra solidariedade, conhecimento e qualidade de vida. E atenção, você que gosta de festejos juninos. Dia 17 de junho, não perca o Arraiá da APAI de Aracaju. Começa às 3 da tarde com trio Pé de Serra de Chiquinho do Alemar, brincadeiras, comidas típicas e a apresentação da quadrilha junina século XX. Será dia 17 em frente à própria APAI de Aracaju, no bairro Industrial. E para você que quer comprar ou sabe de alguém que deseja comprar bancos de madeira, ainda restam algumas unidades. A APAI de Aracaju recebeu dezenas de bancos como doação e para angariar fundos está colocando todos eles à venda. Se você tem interesse ou sabe de alguém, o número de contato é 3205-4600 ou 3215-5959. Procure o setor de comunicação da APAI de Aracaju de segunda a sexta-feira no horário comercial. Se preferir, mande um WhatsApp agora mesmo, 998872299. E agora, a reportagem que mostra a solidariedade na prática. Alunos e professores do Colégio Bom Pastor, em Aracaju, participaram do aulão solidário. Além de se prepararem para o Enem, arrecadaram latas de leite para assistidos da APAI de Aracaju. Confira. Poderia ser apenas mais uma aula preparatória para o Enem, mas além do aprendizado teórico, professores e alunos do Colégio Bom Pastor, em Aracaju, queriam mais e partilharam cidadania e solidariedade. Gesto percebido através da doação de leite em pó, como pagamento para a participação do aulão interdisciplinar. O alimento foi doado para a APAI de Aracaju e, como parte das atividades extraclasse, alguns dos alunos, acompanhados de um dos professores, visitaram a entidade para conhecer de perto todo o trabalho realizado. Para eles, uma troca de experiência que superou as expectativas. Eu achei muito importante a gente vir para cá e vivenciar, uma realidade totalmente diferente que a gente vive, que a gente conseguiu presenciar de uma forma diferente do nosso cotidiano, vendo a parte da inclusão social, como ela é vista com outros olhares, e dessa forma a gente consegue pensar mais alto, pensar mais nos outros e ver que a gente pode ajudar todo mundo de alguma forma. Do mesmo jeito que a gente fez doando os leites para a instituição, que com certeza vai ser muito importante. Eu fiquei maravilhado pelo fato que, não conhecia nada aqui dessa instituição, você só ouvia falar pela televisão, ou outra pessoa falando, mas o bom é isso, a gente vir até o lugar, conhecer o local e sair surpreso de tão rico que de projetos para as pessoas que necessitam desse serviço. Então, a parte educacional mesmo, ela é muito interessante pelo fato que é trabalhado em oficinas, pelo que a coordenadora pedagógica aqui da APAI nos explicou. Então, além disso, a parte de esporte, além disso, a parte de música, de teatro. Então, a gente ficou aqui
tão surpresos com todo o projeto e tão maravilhado que a gente quer, inclusive, fazer o convite de a gente agora tirar os alunos daqui, da PAI, e levar lá para o Colégio Bom Pastor. Então, já vou fazer aqui o canal com Carol, para a gente agora acertar tanto os alunos da PAI ir para lá e a gente trazer, inclusive, mais alunos de lá para a PAI. E se foi bom para eles, melhor ainda para a instituição, que foi beneficiada com o alimento arrecadado. É importante a gente receber essas doações, porque é como se a gente sentisse cada vez mais perto da sociedade e a sociedade perto da gente. E é interessante essa troca de experiências, alunos visitarem, conhecerem a instituição. E como foi já acordado com o coordenador Jurubeba, a gente vai fazer justamente essa troca. Os alunos daqui vão visitar o colégio, participar de projetos lá também. E a gente espera que os de lá também venham nos visitar e participar de todo o projeto. É muito importante qualquer tipo de doação, é importante conhecer o trabalho da instituição e participar. Né? A inclusão é isso, é você participar e estar interagido com todo mundo, com toda a sociedade. Parabéns aos envolvidos nesse trabalho bonito, né? A PAI de Aracaju agradece e muito. E agora é hora da entrevista. Aqui no estúdio eu recebo a enfermeira Rosane Moura, especialista em emergência e UTI e a instrutora do SENAC. Para surpresa minha e de alguns, que eu também acredito, não sabia que o SENAC fazia, por exemplo, esse tipo de curso. Seja bem-vindo ao nosso programa, a enfermeira Rosane Moura. Bom, é surpresa para alguns, e eu falava até fora do estúdio, que para mim também, né? E é bom, uma notícia até saudável. Que bom que o SENAC também tem na sua grade, na sua programação, esse tipo de curso. Aproveitando o ensejo, como é que a gente pode diferenciar o papel da enfermeira, do técnico de enfermagem, do auxiliar? Porque você chega no hospital, chega em qualquer ambiente de saúde, fala enfermeira, enfermeiro e tal, mas ninguém... Qual que é a função efetiva de cada um? Então, Evenilson, de início gostaria de agradecer, né, o convite. Então, o enfermeiro dentro do hospital, tá? A gente tem 3 categorias, tá? O enfermeiro, o técnico de enfermagem e o auxiliar de enfermagem, tá? Ao enfermeiro, né, cabe privativamente algumas atribuições, tá? Como, por exemplo, o cuidado direto com pacientes graves, a consulta de enfermagem, a supervisão e a orientação, né, do serviço por completo da enfermagem. Enquanto que o técnico de enfermagem, tá, um profissional do nível médio, tá, no qual ele vai fazer uma orientação, uma supervisão do auxiliar de enfermagem e de todos os cuidados, tá, da enfermagem. E o auxiliar de enfermagem, tá, ele é um profissional também do nível médio que faz algumas atribuições mais repetitivas, digamos assim, tá? A parte mais operacional, A parte mais talvez. operacional, tá? Então, como, por exemplo, um banho, tá? A higiene e o conforto do paciente, a verificação de sinais vitais, tá? Que são aqueles sinais que são importantes para nos mantermos vivos. A verificação, né, de sinais e sintomas, né, do paciente. Então, tudo isso o auxiliar de enfermagem faz. Mas não significa dizer que ele não tenha conhecimento de todas as outras áreas. Quer dizer, ele precisa estar... quando ele faz parte dessa formação, ele precisa tomar conhecimento de todas essas etapas, né? Da importância. Eu só sei fazer até aqui. Se tiver uma necessidade, inclusive uma emergência, ele tem que estar ali pronto, né? Exato. Então, atuar numa emergência, né, a gente tem que ter o técnico de enfermagem juntamente com o enfermeiro da unidade, tá? Então, vale ressaltar que, de acordo com a lei 7.498, que é a lei que regulamenta a enfermagem, tá? Nenhum profissional do nível médio, técnico e auxiliar, ele não pode realizar atividades dentro do hospital sem a presença do enfermeiro, tá? Agora, quando se trata, por exemplo, de uma estrutura de ambulância, o SAMU, né? A gente vê muito. Às vezes você não sabe se é só o técnico, porque está todo mundo com a mesma roupa, não sei, deve ter identificação ali. Mas como se trata de um atendimento emergencial, qual que é a composição? Então, Evenilson, no atendimento de emergência, né, no caso de uma ambulância, a gente tem, né, taxado na camisa, né? Pode ser essa que você não tenha prestado atenção, né? Na hora do calor, mas todos consegue... têm. Tá? Então, atrás tem dizendo quem é auxiliar, quem é técnico, quem é o enfermeiro e quem é o médico do... Porque às vezes até o motorista ajuda para algumas coisas. Exatamente. Então, assim, a gente tem as emergências, né, as ambulâncias que são compostas apenas pelo técnico e o enfermeiro, e a gente tem aquele suporte mais avançado, tá, que é composto por toda a equipe, né, multiprofissional. No caso, a gente tem que ter o médico, o enfermeiro e o técnico de enfermagem. Então, se a gente fosse definir numa cadeia, digamos, administrativa, o técnico estaria numa área, talvez, de supervisão, o auxiliar mais na parte operacional e o enfermeiro, ou enfermeira nesse caso, estaria na parte mais
gerencial. Seria mais ou menos isso? Exatamente, na área de supervisão, né, gerência e no cuidado, né, a prestação de cuidados com os pacientes graves, tá? Que tem que ter a atuação do enfermeiro. Os casos mais Os específicos, casos mais talvez. específicos, né, tem que ter o enfermeiro, bacharel em enfermagem, no caso, de nível superior para atuar e intervir aí nesse momento. Agora, nas unidades de saúde é uma coisa muito fácil de se observar, né? Você tem o enfermeiro, você tem o médico, que aí está numa outra escala também de atuação na área de saúde, e quando você percebe, hoje até por causa do ato médico, que foi uma decisão, uma legislação que surgiu para poder estar definindo alguns pontos da área de enfermagem, na área de saúde de um modo geral, o enfermeiro ele hoje pode prescrever, o enfermeiro ele pode ter outras atribuições numa unidade de saúde. Como é que a gente consegue entender isso, digamos, de maneira bem mais desenhada? Então, algumas pessoas não sabem, né? Muitas das vezes não, né, não querem ser consultados, né, pelo enfermeiro, né? Mas a gente faz também a consulta da enfermagem, né, na atenção primária, no caso, nos postos de saúde, tá? Então, o atendimento da enfermagem, a prescrição de algumas medicações que já são pré-estabelecidas pelo Programa da Saúde Pública, tá? E algumas medicações que são controladas, a gente precisa do registro mesmo do médico, tá? O CRM. Então, se a gente tivesse que definir até onde vai a responsabilidade da enfermeira ou do enfermeiro na unidade de saúde, se a gente pudesse, talvez, elencar mesmo algumas atribuições. Então, as atribuições dentro, né, do posto de saúde para um profissional da enfermagem, no caso, seria a consulta mesmo, né, ali diretamente, fazer um exame de lâmina, tá? Então, muitas mulheres procuram aí para a questão do exame de lâmina, a prescrição mesmo de medicações, né, e a própria consulta de puericultura, tá? O atendimento aos diabéticos, hipertensos, tá? Enquanto que o médico está na parte propriamente, tá, da consulta, da medicina mesmo, e na prescrição dessas medicações. Mas ainda há, Rosane, muita resistência quando você chega na unidade de saúde. Fala, eu quero ser atendido só pelo médico. Tem enfermeira, ela vai fazer a triagem. Não quero enfermeiro, eu quero um médico. Tem muito isso, essa questão cultural também? Olha, Evanilson, o que eu tenho sentido, assim, atualmente a população já tem assimilado melhor, tá? Então, nas unidades que a gente chega, tá? Então, já sabem, a consulta hoje com a enfermeira tal, a consulta hoje com a enfermeira, né? Então, toda a área, né? Porque no posto de saúde a gente atende por áreas, tá? Então, já sabe, quem é o enfermeiro da minha área, tá? Então, aquele enfermeiro é quem vai estar fazendo ali a consulta. E aí, né, já fica muito mais fácil, né? Uma vez que a população já aderiu isso daí, tá? Para a gente poder adentrar com, né, os cuidados propriamente ditos. Ele só tem, assim, um pouquinho de resistência à população, né? Eu, enquanto educadora, tá? Eu trabalho nessa área de educação, eles têm um pouquinho de resistência com relação aos alunos, né? Quando tem muita gente, por exemplo, para fazer um exame de lâmina, tá? Então, não quero a privacidade, né? Então, a gente deixa o paciente, assim, o mais confortável possível, tá? Então, ele quem manda, né? Tem uma briga hoje, que é muito comum no dia a dia, a gente está ouvindo isso, e vocês têm lutado muito por essa questão, que é a questão das 30 horas. Né? Como é que está essa situação hoje? Exatamente. Me explica até para o público o que são essas 30 horas, como é que está o que é a briga de vocês efetivamente? Então, a gente tem uma luta, né, da categoria por conta das horas trabalhistas, tá? Então, como a gente tem uma carga, né, de trabalho muito cansativa, tá? Muito extenuante, digamos assim, fica complicado da gente fazer, tá? Atuar diretamente no paciente, com todos os cuidados que a gente gostaria, né? Levando uma humanização para esse paciente, tá? Que é pertinente ao enfermeiro o cuidar, tá? Um toque e tal. E muitas das vezes a gente acaba naquela correria sem ter muito tempo. Uma máquina pita, outra coisa toca, e a gente vai se detendo aos aparelhos e a gente acaba que, né, deixando o plantão sem ter aquele tempo, né, de estar efetivamente com o paciente. Então, a nossa luta é justamente por conta disso. Alguns municípios eu soube que já começaram a assimilar, mas a gente não andou muito ainda. Inclusive algumas cidades, né? Eu já vi aí concursos abertos de algumas prefeituras de outras cidades que já têm as 30 horas já para começar aí com essa categoria. Eu torço que dê tudo certo para vocês. Enfermeira Rosane Moura, muito obrigado pela sua vinda. Muito obrigada. E boa sorte, parabéns a você e a vocês, no caso, aos enfermeiros aí, pelo dia também, dia 12, que é o dia que sempre marca o Dia Internacional do Enfermeiro. Obrigado. Eu que agradeço, né, o comunicado, o chamado, né, para estar aqui com você hoje. Obrigado. Bom, agora nós vamos a um rápido intervalo e na volta a entrevista com a assistente social da APAI de Aracaju, Esther Calazans. No quadro Seu Direito, o advogado André Cazucas fala de um dos assuntos muitas vezes polêmico, a homofobia.
Eu volto já. Estamos apresentando Inclusão e Saúde. Voltamos a apresentar Inclusão e Saúde. Voltamos com o Inclusão e Saúde. Lembrando a você mais uma vez que se você gosta de festejos juninos, a hora está chegando. Dia 17 de junho, não perca o Arraiá da APAI de Aracaju. Começa às 3 da tarde com trio Pé de Serra de Chiquinho do Alemar, brincadeiras, tem comidas típicas e a apresentação da quadrilha junina Século XX. Será dia 17 em frente à própria APAI de Aracaju, no bairro Industrial. E por falar em APAI de Aracaju, está aqui conosco a assistente social da entidade. É a segunda entrevista do programa de hoje. A Esther Calazans está aqui fazendo menção também ao Dia da Assistente Social, sempre comemorado a cada 15 de maio. Esther, seja bem-vinda ao nosso programa. Obrigada. Sei que você tem um compromisso enorme junto a essa instituição. É um desafio que é constante, é diário, a gente sabe disso. Mas eu queria exatamente fazendo referência a esse compromisso social que os profissionais da sua área têm, né? Porque o nome já está dizendo social. Então, a abrangência, ela é, meu Deus, talvez indeterminada, né? Não tem espaço para vocês atuarem. Mas no caso específico da APAI, e eu fiz questão de trazer a Esther exatamente por causa disso, por essa relação que já existe com a entidade. Como é que o assistente social atua, nesse caso concreto, quando se refere aos chamados excepcionais, às pessoas com deficiência? É mais difícil, o desafio aumenta ou não faz muita diferença para vocês? O desafio sempre é muito grande, né? O serviço social na APAI, como em qualquer outro lugar, ele atua na garantia dos direitos das pessoas, na garantia desses direitos, possibilitando o desenvolvimento social, a participação da sociedade, na inclusão social, né? E criando um mecanismo para que isso aconteça, atuando como no apoio psicossocial, no acolhimento, no diagnóstico social e familiar, elaborando projetos e executando esses projetos sociais. Ela atua realizando anamneses sociais, faz as verificações das situações econômicas e sociais das famílias. Ela atua nas visitas domiciliares, que é o foco, onde você vai realmente buscar a essência, a problemática dessa família. Sabe uma participação que na minha vida foi extremamente importante de uma assistente social? Eu era adolescente, 16 anos e meio, e tinha um programa chamado Bom Menino, na época era Nutrac, né? Era uma área ligada à Secretaria de Assistência Social. E eu fui avaliado, né, porque eu sempre fui de origem mais humilde, sem condições, a minha família inteira. E aí eu fui inserido num programa para trabalhar como office boy, né? Que a gente tem o programa Menor Aprendiz. Mas uma assistente social teve que ir lá em casa fazer uma avaliação. No segundo momento, eu fui encaminhado para a empresa, na época era a Embratel. Aí depois disseram que não, tinha uma pessoa com menos condições do que a minha. Aí disseram, não, segura um pouco a dele e manda esse outro. Aí depois eu fui para a Telemar, que hoje é Telemar, mas chegaram era Telegipe. Então, assim, a assistente social, ela foi várias vezes na minha casa, umas 2 ou 3 vezes, eu acho, para fazer essa avaliação, para fazer essa consulta, conversar com os pais, para ver se a situação realmente era aquela. Quer dizer, é importante essa questão do convívio, da relação com a família, né, Esther? Isso, a participação familiar é muito grande para que o serviço social fizesse o seu trabalho. Agora, Esther, tem um assunto que me chama sempre a atenção, da parceria da APAI com o Instituto G. Barbosa. Como é que está esse projeto? Então, nós estamos reafirmando agora esse projeto, reiniciando um projeto que já tinha começado anteriormente, com a nova roupagem. O que ele quer, o que nosso trabalho aqui agora está voltado para a triagem, o encaminhamento dessas pessoas com deficiência do modo geral, não só a pessoa com deficiência intelectual, como é o nosso caso, da APAI. Entendi. Nós vamos trabalhar agora com toda a especificidade no campo os casos, todos né, os casos de deficiência. de deficiência. Porque quando você fala de deficiência intelectual, que é uma área muito mais forte de atuação da APAI, digamos que esses meninos, ou jovens, ou adultos, eles já tinham uma atenção inicial
com esse trabalho junto ao Instituto, mas agora vocês querem ampliar isso. O G. Barbosa Qualquer tipo de deficiência, vocês vão dar essa assistência. O G. Barbosa que nos convidou para participar desse programa, ele quer ampliar isso, ele quer que a gente já faça essa triagem, nós já vamos levar esse profissional, essa pessoa com deficiência, diretamente para o mercado de trabalho, para alocar no lugar certo já. Já vamos fazer todo o encaminhamento para o G. Barbosa. Mas tem um detalhe que eu abordava há alguns dias. E vamos também fazer o encaminhamento, além do encaminhamento, a manutenção, ou seja, o acompanhamento como ele estiver. Então, quer dizer, será feita a triagem, o assistido da APAE, ou, aliás, não seja necessariamente da APAE, né? Não. Mas a pessoa que tem deficiência, que tem interesse em trabalhar, a APAE vai fazer essa triagem, esse levantamento de informações, esse contato com a família, a avaliação psicológica, tudo isso, e vai encaminhar para o G. Barbosa. Olha, esses daqui estão aptos para poder desenvolver a atividade, seja quem tem algum tipo de deficiência intelectual, auditiva, enfim, qualquer tipo de deficiência. Então, esse acompanhamento, essa triagem, melhor dizendo, vai ser feita pela APAE. E depois o acompanhamento, algum tipo de contratempo que ele possa ter na empresa, será feito pela APAE também. A G. Barbosa nos comunica e a gente vai fazer esse acompanhamento social e psicológico. Agora, quando você fala de social, volto àquela mesma questão. É preciso que isso seja feito com a família. Sim. Não adianta só, eu acompanhei o jovem, o funcionário do G. Barbosa na loja. Não adianta só isso. É porque o desenvolvimento da pessoa com deficiência, ele é parte também da família. Como a inclusão, se a família não estiver aberta para aceitar essa deficiência e conduzir adequadamente, certo? A inclusão também não acontece. Então, tem que partir da família, a família aceitar e encaminhar. Certo? Mas esse desafio ele é grande, quer dizer, ele aumenta porque, de repente, o deficiente, ele tem o direito dele, como a gente já abordou com o doutor André Cazucas aqui em outros programas, sobre o fato de, por ser deficiente, ele tem o benefício. Então, às vezes, o pai, a mãe fala, quer saber, para que ele tem que trabalhar se eu tenho um benefício? Eu queria que você pudesse explicar, do ponto de vista do resultado, qual a importância disso, dele desenvolver alguma atividade, Esther? Então, essa questão do benefício, da prestação continuada, ele é o maior desafio no mercado de trabalho. Como a maioria das famílias que já recebem esse benefício, realmente eles não querem receber o certo do duvidoso. Ficam com receio de daqui a pouco, receio, né? Eu estou recebendo e se depois o governo não quiser pagar de novo, né? Mas mesmo para receber esse benefício, ele também passa por certos critérios do próprio INSS, né? Que é a questão da renda e a questão da habilidade da pessoa com deficiência, que nem todos os deficientes, na perícia médica do INSS, libera por o benefício, diz que ele é apto para o trabalho. Entendi. E também tem isso. Né? Então, de qualquer sorte, mas ele desenvolve melhor, não desenvolve? Se ele está numa atividade, ele passa a ser mais valorizado, é mais útil na sociedade. O trabalho é dignificante para qualquer pessoa. Tá? Então, ele se sentir que está participando de uma sociedade, participando da vida, isso aí para eles é um ganho. Mas vocês atuam preparando? Mas tem a questão econômica da sobrevivência. Tá. Então, para a família, é melhor eles terem o certo do que tal o duvidoso. Apesar que existe uma lei, certo, que já dá esse parâmetro. Se ele sai do trabalho, ele volta a receber o benefício. O benefício, entendi. Né? Mas ainda existe a questão da crença, né, da nossa cultura. Em alguns casos do comodismo, você pode negar. Também. Você pode negar, né? Agora, vocês, para a gente finalizar, vocês têm que preparar um ambiente de trabalho. A APAE faz isso, no caso do Instituto G. Barbosa, nesse projeto. Vocês têm que preparar o espaço, os gerentes, funcionários? É vocês que fazem isso também? Também. O G. Barbosa está nos convidando para fazer esse workshop, fazer essa preparação com os líderes de caixa, gerentes, enfim, os colaboradores que participam diretamente e indiretamente com esse público. E quem não participa passa a ser um multiplicador daquela informação. Isso, porque a inclusão realmente acontece dessa maneira, certo? A inclusão não é ser o ser colocado aquele ser dentro da instituição, dentro do trabalho. Além disso, a inclusão é quando a sociedade se modifica, a sociedade permite que aquele ser entre. Isso é um processo muito lento, isso não é de nada que vai acontecer. Existe um mecanismo,
que é justamente a cota do trabalho, Isso. que é a inclusão na rede regular de Essa é a parte ensino. legal, né? Isso é a parte legal, mas é um mecanismo que o governo cria, possibilita para que a inclusão aconteça. Agora, cabe a nós, que é participante da sociedade, para que isso mude, você tem que estar aberto e querer ver. Isso só muda se você realmente conhecer aquele. Isso é que é de fato inclusão. É E isso nada que é de desse fato olhar de inclusão. coitadinho, olha ali tem um deficiente. Não é isso. Eles querem estar ali para serem tratados como pessoas Como que estão pessoas. observadas como profissionais também, que aham. estão sendo preparados para isso, né, Esther? Então, acho Lá que na é instituição, importante. tanto na família, a gente orienta e encaminha sempre dessa forma, certo? Criança é tratado como criança, adulto como adulto e idoso como idoso. Esther Calazans, assistente social, parabéns pelo trabalho que você desenvolve na APAI, Obrigada. junto com aqueles que fazem parte da instituição. E espero que você volte outro dia aqui também para a gente Obrigada. falar mais outras coisas sobre a área da assistência social. Obrigado, Esther. Obrigada. Bom, agora é hora do quadro O Seu Direito. Já está aqui no estúdio o advogado André Cazucas, mais uma vez para o quadro O Seu Direito. Doutor André, mais uma vez, seja bem-vindo ao nosso programa. E quando a gente fala de inclusão, a gente fala de inclusão ou tenta trabalhar a inclusão nos mais diversos segmentos. A cada dia 17 é registrado aí o Dia Internacional contra a Homofobia. Então a gente tem que deixar isso claro. Ninguém deve ser discriminado em hipótese alguma. Há legislação para isso, há previsão legal para isso, então a gente precisa esclarecer. O que seria efetivamente a homofobia? A homofobia ela se caracteriza pela discriminação pela orientação sexual. Então ela é vedada tanto pela Constituição Federal quanto pela Constituição do Estado de Sergipe, que é uma das únicas que tem expressamente a impossibilidade de diferenciação por orientação sexual. Então, aquele indivíduo que eventualmente ele se sentir discriminado por sua orientação, ele pode vir sim a procurar tanto uma delegacia para registrar uma ocorrência, quanto eventualmente ajuizar uma ação, seja no ambiente de trabalho, seja na vida civil, para que ele possa lutar pelos seus direitos e não deixe para trás. Porque se essa postura do opressor, ela permanece acontecendo sem que haja uma repulsa daquele oprimido, ela vai se perpetuar e nada vai mudar. Agora, quando se fala em homofobia, há pessoas que agem com violência mesmo, né? Isso se torna mais grave a situação, né, doutor André? Sem dúvida, sem dúvida. Então, no momento em que o indivíduo ele sofre uma violência física, porque, em geral, ele sofre uma violência moral, né? uma violência por palavras, muitas vezes é uma difamação, mas se é parte para a violência física, fica ainda mais grave a situação. Não há tipificação do crime específico da homofobia, não é um tipo penal, mas há diversos tipos penais que tutelam situação dessa natureza. Então, não haveria necessidade, o que muitos juristas defendem, de se criar um tipo específico para isso, já que há outras situações, que outros pode crimes, enquadrar. exatamente, que podem enquadrar com a gravidade necessária. Agora, aproveitando esse assunto, hoje também já se pode falar de alguns avanços para os homossexuais. O que a gente pode considerar nesse caso, já que, apesar da gente fazer essa referência àqueles que são muitas vezes discriminados por essa orientação sexual, mas eles também conseguiram algumas coisas que para eles acabam sendo favoráveis, né? O que a gente pode definir no processo legal sobre isso? E é onde a gente fala, Evenilson, sobre direitos humanos. Porque, em geral, se pensa que direitos humanos é direito de bandido, quando, na realidade, direitos humanos é a proteção da dignidade de qualquer indivíduo. Então, hoje, casais homoafetivos, eles podem vir a ter união estável, eles podem, inclusive, celebrar casamento. Então, há uma orientação do CNJ que determina que se faça casamento homoafetivo. Há a possibilidade de adoção por casais homoafetivos, então, de benefícios previdenciários, porque ambos contribuíram. O conceito de família, Evenilson, ele saiu daquela ideia de homem e mulher para que se forme um casal e, a partir desse casal, haja afeto, haja carinho e haja a possibilidade de se renderem frutos. E o fruto não é necessariamente o filho biológico. Afinal, a ideia de paternidade e maternidade, ela se desbiologizou, a ideia é afetiva. Então, se há o afeto, se há a vontade de se constituir família, não tem por que a lei proibir. Por isso que a gente está falando sobre inclusão e respeitando a todos, quem pensa contra, quem pensa a favor, quem, enfim, às vezes toma atitudes mais drásticas, e principalmente do ponto de vista da questão da orientação
religiosa, né? Não é o caso aqui. Estamos falando no que se refere ao direito. E aí, se existem as previsões legais, que cada um corra atrás daquilo que entende como seu direito, né, doutor André? Exatamente. Todo extremismo, ele leva a uma falta de raciocínio. Então, a ideia é sempre se buscar o respeito à liberdade. Aquele indivíduo, ele tem a própria orientação, não foi uma opção dele por uma sexualidade diferente. Ninguém optaria, porque a gente sabe que a sociedade discrimina, a sociedade é algoz nessa situação. Então, se o indivíduo ele opta, o que nós temos que fazer é respeitar. Afinal, ele não está nos agredindo, ele simplesmente quer viver a sua própria vida da melhor forma e buscar a felicidade, que é o que todos nós queremos. Bom, advogado André Cazucas, obrigado pela sua vinda aqui mais uma vez ao nosso Inclusão e Saúde. Veja, quando a gente fala de inclusão como um todo, não só fala de deficiência. Exatamente. Estamos falando de pessoas que são homossexuais, estamos falando de pessoas que às vezes até não têm o espaço no mercado de trabalho por causa exatamente disso, e por aí vai. Se a gente for entrar no mérito da questão, tem muita coisa. Tem, né, doutor muito André? pano para manga. Só quero aproveitar um minuto para dar os parabéns tanto aos enfermeiros quanto aos assistentes sociais pelo seu dia, em nome das duas presidentes dos sindicatos dessas categorias que fazem um trabalho maravilhoso, que são a Roseliana Cleto e a Shirley Marshall. Meus parabéns estendido a todos os enfermeiros e assistentes sociais. Obrigado, doutor André Cazucas, e claro, obrigado pela sua vinda mais uma vez ao nosso programa. Bom, o nosso Inclusão e Saúde fica por aqui. O que é que você achou do programa de hoje? Quer dar outras sugestões de subtemas relacionados à inclusão e à saúde? Mande já a sua mensagem através do nosso WhatsApp. O número é 99887-2299. Acesse também a nossa fanpage, facebook.com/apaiaracaju, ou ainda o nosso site, www.apaiaracaju.org.br. Ouça também a nossa rádio web em www.apaifm.com.br. Inclusive, o nosso Inclusão e Saúde está também sendo reproduzido aqui pela Apai FM. O nosso programa tem exibição inédita sempre aos sábados, às 10 da manhã, com reprise às quartas-feiras, às 2 da tarde, aqui na sua TV APRP e também na Apai FM. Até o próximo programa, se Deus quiser. Você assistiu Inclusão e Saúde, uma realização APAI de Aracaju.